A iluminação, por que a cidade é tão escura, prefeito? É inacreditável. Em alguns locais você tem e a cidade escura, a possibilidade do assalto, da violência aumenta muito, especialmente na periferia. Qual a razão que mesmo em regiões centrais e regiões consideradas de elite, continua sendo mal iluminado? O que acontece? Primeiro com a iluminação e segundo, que é uma coisa que me irrita profundamente, os semáforos desligados. Parece que os semáforos de São Paulo é para o deserto do Saara. Se cai um chuvisco, eles desligam, e justamente naqueles cruzamentos mais terríveis e mais difíceis. Então, o que acontece? A iluminação pública das ruas, tal. Por que a cidade é tão iluminada? 2, por que esses semáforos sempre desligam? Mas não desliga o radar. Hoje a gente tem um número de situação de pane de semáforo muito menor. Por quê? Porque eu estou trocando todo o sistema semafórico da cidade. Nós ficamos durante 2021 e 2022 sem contrato de manutenção do semáforo, porque estava paralisada essa licitação no Tribunal de Contas, a gente não conseguia avançar com isso. Conseguimos, junto com a nossa assessoria jurídica, uma forma de dar celeridade a esse processo, e a gente fez um aditivo na PPP da iluminação, para que na PPP da iluminação, já vou falar da iluminação, a gente pudesse ter a reformulação e a manutenção do sistema semafórico, que é o que está acontecendo. Hoje, você vai observar, né, que também está nos assistindo, nós estamos inclusive trocando os sistemas de semáforo por semáforo inteligente. Quando você andar pela cidade, Vila, e ver um semáforo ali, que tem, ó que bonitinho, Vila, nós de ponta cabeça. Aqui é o Ricardo Nunes pai, Ricardo Nunes filho, Ricardo Nunes neto, tudo palmeirense, Vila. Você que é um santista. Um dia vão ganhar um mundial. Bom, mas só para mostrar aqui, qual é a hora que você pega o semáforo, as 3 luzinhas, ao redor do semáforo vai ter um fio amarelo e você vai observar que todo esse semáforo que tem um fio amarelo, antes tem uma câmera. Por quê? Essa câmera já tem inteligência artificial que ela faz a leitura quando tem muito carro, pode observar isso. Ele vai abrir o semáforo e quando tem pouco carro ele fecha o semáforo. Quando eu concluir a troca desse sistema semafórico, nós vamos melhorar em 20% o trânsito na cidade. São os nossos estudos do Departamento de Engenharia de Trânsito. Então, isso já está acontecendo, vocês podem observar, andar pela cidade, você vai ver muito isso. Você vai sair aqui na Alameda Santos, na Paulista, todo o centro expandido. A gente começou pelo centro expandido, que é onde tem mais volume de carros e maior volume de utilização do sistema semafórico, já está todo implantado nessa região e a gente está indo para as regiões periféricas, né? E a iluminação e a Enel, porque o senhor tinha prometido, salvo engano, entrar até com uma medida jurídica para cancelar a concessão da Enel. Vamos falar da Enel. Da iluminação, nós concluímos, ou estamos muito próximos de concluir, estamos com 99,8% de todo o sistema de iluminação da cidade substituído por lâmpadas de LED, que nos deu uma economia de 52% do gasto com energia, porque a lâmpada de LED, além de ser mais econômica, ela é menos poluente, não tem o sódio e dá uma qualidade de iluminação menor. Eu fiquei muito cismado porque era para estar bem melhor do que está, confesso para ti, e aí eu chamei a empresa que faz esse serviço, cobrei e tive uma seguinte resposta. O nosso contrato prevê que tem que atender os parâmetros de luminosidade da norma da ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, que emite as NBRs. E a iluminação da cidade está dentro da norma. O que nós vamos ter que fazer agora? Trabalhar junto à ABNT para que a gente altere a norma, porque eu não sei se é questão da minha visão, né? Que a gente poderia ter uma cidade melhor, mais iluminada. Mas há de considerar que a gente teve um avanço. Qualquer um de vocês que sair na rua aí pode olhar para o poste, já vai ver que não tem aquela lâmpada amarela. Já é uma lâmpada quadradinha de LED com melhor qualidade. É muito trabalho que tem que fazer, a gente está avançando. Tudo isso que eu estou te falando aconteceu agora nesses últimos anos. Você está falando em poste, uma coisa também Faltou falar da Enel, mas... Sim, já vou dar o gancho para a Enel, mas a questão dos postes... Tem umas coisas que são fantásticas, a Rua Pamplona descendo, passando a Santos, a Alameda Jaú, a calçada é muito estreita porque as construtoras se apropriam da calçada, virou a casa da mãe Joana, e desculpe usar essa expressão, e a gente só passa uma pessoa, né, descendo, e aí tem o poste. Bem, o poste, aí você tem de ir para a rua. Então, você desce a Rua Pamplona, quem está descendo, e o sentido da rua é assim, os carros descendo, você não sabe se vai ser atropelado. E a fiação
que até hoje eu não sei porque a fiação não é enterrada na cidade de São Paulo. E postes com 50, 60 fios. E aí na Pamplona ainda tem 2 orelhões na esquina, orelhões que a maior parte dos adolescentes acha que é um objeto pré-histórico, deve perguntar o que é isso, você fala, não, antigamente uma feixa e tal. Eu pergunto para o senhor justamente sobre isso, vou voltar no final à questão da Enel, a questão dos postes e da fiação, por que não enterrar? Muito bem, é hora da verdade, né? Só pode falar a verdade. Só pode falar a verdade. A questão da Enel é a concessão, regulação, fiscalização é de única e exclusiva atividade do governo federal. O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica. A Prefeitura de São Paulo não tem nenhuma ingerência sobre a Enel, que é lamentável, até por isso eu apresentei uma proposta de alteração de lei, levei ao presidente da Câmara dos Deputados, para que os municípios, aonde o serviço é prestado, aonde as pessoas vivem, possa ter alguma voz. Quando a gente sabia esses problemas todos da Enel, desse mau serviço, uma péssima empresa, a gente só tinha que ficar esperneando. Eu entrei com ação judicial, 3 ações judiciais, representei no Tribunal de Contas da União, em Brasília, porque o contrato é federal, representei junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. Teve algum resultado? Teve o resultado que o presidente da República e o atual ministro de Minas e Energia tiveram lá na Itália, da onde é a origem da Enel, em reunião com os diretores lá da empresa, anunciando a prorrogação, inclusive, de uma forma irresponsável, desrespeitando o povo de São Paulo e também os outros 23 municípios, porque eles atendem aqui a cidade de São Paulo, mais 23 municípios. São 24 municípios aqui em São Paulo que a Enel atende. Desrespeitando essa população, estão fazendo antecipação da renovação do contrato, que vai vencer em 2028. Então, eles estão criando um mecanismo, né, de uma forma covarde, é covarde o que estão fazendo, porque não respeita a população de São Paulo, para poder fazer com que essa renovação seja antecipada. Eu vou judicializar, nós já estamos com a peça pronta e tenho muita esperança, Vila, que o judiciário dê respaldo, porque é inaceitável que uma empresa que presta um serviço tão ruim, tão deficitário, tenha um prêmio do governo federal, que é ter a sua renovação de contrato, e pior, antecipando a renovação, porque todo mundo sabe que ano que vem esse governo não vai estar mais aí, eles vão perder a eleição, vão perder feio, muito possivelmente no primeiro turno. Tal é o tipo de governo que a gente tem visto, né? Agora até os coitadinhos dos velhinhos estão sendo vítima dessa situação de ter aí os seus parcos recursos sendo retirados da conta por uma ação do governo federal junto com o Ministério da Previdência. Enterrar a fiação. Enterrar a fiação. Nós temos que pagar. Eu vou dar um exemplo concreto aqui desse trecho da Avenida Santo Amaro que eu fiz essa reforma, que todo dia a minha orelha ficava vermelha e da minha mamãezinha também, porque gerou trânsito, não tinha jeito, você tinha que fazer aquela obra, e a gente fez uma obra bem feita. Não só requalificando tudo, mas fazendo o enterramento do fio, né, fazendo toda a parte de reestruturação do sistema de drenagem, enfim, teve que refazer tudo para a gente não fazer o negócio por cima e depois dar problema. Nesse enterramento do fio, nesse trecho que eu fiz da reforma da Santo Amaro, nós pagamos 29 milhões de reais para a Enel fazer o enterramento dos fios. Mas por que é tão caro isso? É o preço que eles têm colocado. E não é possível, desculpe colocar a questão, mas a própria prefeitura fazer isso, ou ter uma brecha legal, eu sei que é uma questão legal, porque é muito caro, porque muito dessa forma, como é que nós podemos pensar em 10% da fiação está enterrada, daqui 3 anos mais 10, e assim até chegarmos a um dia que toda a fiação, ou a maior parte delas da cidade de São Paulo, esteja enterrada. Desse jeito é impossível, né? Vai demorar muito. Agora, todas as obras que eu estou fazendo, eu já estou incluindo o enterramento do fio. Por exemplo, eu estou fazendo, até aproveitar e te contar aqui um episódio, a revitalização do corredor da Celso Garcia. A obra está paralisada, as pessoas estão bravas comigo, mas eu queria aproveitar aqui, Vila, e te contar para os telespectadores por que está paralisada a obra. Porque foi encontrado nas escavações trilhos, todo mundo sabe, quem pegar qualquer caderninho de história da cidade, que ali na Celso Garcia passava o bonde. Sim, claro. Né? Então achou-se um trilho, vem o órgão de proteção do patrimônio, que é importante ter, mas paralisou toda a obra
e está dando um prazo de 90 dias para nos falar se a gente pode continuar com a obra ou não. E o que acontece com isso? A empresa que ganhou a licitação está com os funcionários tendo que pagar o salário sem poder trabalhar, portanto, sem poder receber. Os comerciantes prejudicados na frente do seu comércio porque está em obra. E quem leva a culpa? Adivinha quem leva a culpa?